Somos seres sociais. Necessitamos ser ouvidos e é necessário ouvir. Versar sobre questões que nos impactam, questões que movem o mundo. Conversar com pessoas que ouvem o outro e que são ouvidos por outros, que saem de seu eixo e ampliam horizontes. Vamos ouvir, vamos conversar. Quem sabe assim possamos compreender que não estamos sós, não somos uma ilha, que estamos em conexão permanente e que tudo o que fazemos a nós e ao outro reverbera. Vamos lá? Vamos conversar? Hoje nós estamos com Cláudia Baré, versando sobre seu universo indígena, seus sonhos na educação e muito mais. Cláudia é pedagoga com ênfase em interculturalidade, cidadã da etnia indígena Baré, mora no Parque das Tribos em Manaus. Ela é fundadora da escola, e aí ela vai me ensinar a pronúncia, tá? Porque eu não sei. É fundadora da escola Wakenai Anumarehi. É um espaço cultural. Isso. E hoje é chamado de Centro Municipal de Educação Escolar Wakenai Anumarehi? Isso? É, okay. Centro Municipal de Educação Escolar Indígena Wakenai Anumarehi. Ah, tá certo. Bom, vou apresentar para vocês também a nossa convidada nessa conversa para lá de quente. É a doutora Eliene Rosa da Costa, essa lindeza. Eu conheci Eliene no 8º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Foram 7 escolas de 7 estados premiadas. Entre estes o da doutora Eliene, com o projeto escolar a respeito da desconstrução do preconceito de gênero pela Escola Municipal Professora Estela Saraiva Peano, de Uberlândia, e o meu para professores sobre diversidade sexual e de gênero, representando Arraial do Cabo e Rio de Janeiro. A doutora Eliane é professora licenciada em Língua Portuguesa e Literaturas, mestra em Linguística Textual e doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Uberlândia. Atuou como conselheira municipal de educação, CEMEUD, e compõe o coletivo de mulheres negras de Uberlândia. Como poeta, organizou em parceria com a escritora uberlandense Lucilene de Fátima a coletânea intitulada Flores e Aromas, Inspirações Poéticas. Além de publicar textos acadêmicos sobre leitura e literaturas negra e indígena em anais, livros e revistas científicas, foi premiada em concursos de poesia. E aí, vamos conversar, Cláudia? Vamos sim. Ok. Antes, gostaria de lhe perguntar, há uma saudação Baré? Puranga, Peiura e Aneruca. Panamaçu, Mucaturu, Panhé e Andé. Guara, Yandé Suri, Yandé Akuntari Sawa, Yanderum, Puranga. Eu disse que sejam todos bem-vindos à minha casa e que Deus possa abençoar esse momento, abençoar esse dia, nos guardando, e que hoje eu estou muito feliz de estar conversando com vocês. Agradecida. Cláudia, conte-nos quem é você. Mulher, esposa, mãe, filha, empreendedora. Quem é Cláudia Baré? Na verdade, o meu nome é Ana Cláudia Martins Tomás. Na língua dos Cariba, dos brancos, na língua portuguesa, né? E na minha língua Nhangatu, o meu nome é Surisawa. Surisawa, que significa uma pessoa que vive alegremente
que vive feliz com a vida. Eu nasci em Manaus, mas meus pais, minha mãe vieram de Santa Isabel do Rio Negro, do rio Enexi, e meus avós vieram de Cucuí, Alto São Gabriel. Então eu já me considero uma pessoa nascida de Manaus, mas a minha origem é Baré, de pai e de mãe. Você tem filhos, não é? Sim, eu tenho 5 filhos. Nossa. 5 filhos, 3 são Baré e 2 são Carapano. Os que são Baré foi fruto de uma união com uma pessoa que não era indígena e que, como muitos outros casos, não deu certo. E aí a gente parte para uma segunda chance, né? Que a gente dá pra gente mesmo. E esse meu companheiro agora, ele é indígena, assim como eu, da etnia Carapana. E por questões culturais mesmo, os filhos, eles puxam a etnia do pai. Aí, no caso, eles são da etnia Carapana. Os 2 menores. Isso é comum, quer dizer, isso é cultural para nós, povos do Rio Negro. Em outras localidades, em outras regiões, a gente vê que são diferentes do nosso costume, da nossa cultura do povo do Rio Negro, mas para nós, povos do Rio Negro, é dessa forma que é feito. Quando a criança nasce, se o pai é indígena, ele vai pela etnia do pai. Certo. Então, falando de pai, não é? Em algumas entrevistas eu vi como você fala do seu pai. Você poderia falar um pouquinho da trajetória dele, de qual forma ele influenciou a escolha do seu caminho para a educação? Meu pai, ele muito... Eu vou começar assim, quando ele era pequeno, né? Meu pai, ao longo dos 7, 8 anos, a minha avó, que era Banila, ela faleceu. E aí, como de costume, né, o meu avô teve que ficar com uma outra esposa, com uma outra mulher. E aí essa mãe dele, essa madrasta, no caso, não queria a presença dele. E aí o meu avô foi obrigado a deixar o meu pai no internato, que a gente chama, né, no internato. E o meu pai, ele foi criado pelos padres. Não só o meu pai, na época, quando muitas crianças eram muito jovens, né, adolescentes, eles eram criados pelos padres em Santa Isabel do Rio Negro, que antigamente era chamada de Tapuruquara, né? E também em São Gabriel da Cachoeira. E ele morou com os padres, estudou e fez o magistério e se formou professor, o meu pai. E ele trabalhava nas comunidades, no rio Enexi e outros rios de Santa Isabel do Rio Negro. Como eu falei para vocês, estudou em São Gabriel, estudou em Barcelos e Manaus também. Então, devido a essa criação que ele teve com os padres salesianos, né? Ele se formou professor e sempre foi professor. E hoje meu pai, ele é aposentado como professor e pedagogo, porque quando chegou em Manaus, ele ficou um período também trabalhando pela Secretaria Municipal de Educação até ele se aposentar. E aí foi criada uma lei que todos os professores tinham que ter o ensino superior. E com meu pai não foi diferente. Só que meu pai, ele trabalhava no ensino regular, alfabetizando as crianças, né? Então, assim, ele teve que fazer a faculdade e fez a faculdade na Universidade Federal do Amazonas, né, que é o UFAM. E aí, então, meu pai, ele foi muito importante aqui nessa parte aqui do Baixo Rio Negro, aqui no Rio Tarumã Grande, onde ele também ajudou a fundar uma escola. E no Tarumãzinho, outra calha do rio, ele também ajudou a fundar uma escola, porque
ele agrupava as crianças, um pouco de como eu comecei a minha história aqui no Parque das Tribos também. Por isso que, assim, muitas das vezes eu falo e tenho meu pai como minha referência até hoje. Tanto uma referência de vida pessoal, como de vida profissional. Porque, devido à iniciativa dele, ele nunca esperava, né, ele nunca, aliás, até hoje, né, quando ele tem que fazer alguma coisa, ele faz, ele não mede esforços para fazer, né. Agora, infelizmente, ele já está um pouquinho mais velho, e a gente mesmo é que impede, às vezes, de ele fazer as coisas. Mas Qual então, o nome do assim, seu ele pai? teve Silvano Tomás. O nome do meu pai é Silvano Tomás. Temos que Então, registrar. assim, é, aí então, assim, ele para mim, ele eu acho que ele simboliza, assim, uma persistência, né, uma persistência, misturado de resistência com persistir mesmo em alguma coisa. Quando a gente quer, a gente vai atrás. Se tiver parceiro, a gente faz, se não tiver parceiro, a gente dá o nosso jeito para que aquilo aconteça e se realize. Então, eu tenho meu pai como minha inspiração, como minha inspiração de vida pessoal e vida profissional. E, na Bacana. verdade, não só ele, né, porque a minha mãe também, ela é uma pessoa que assim, eu começo a minha história com os 12 anos, né, com os 12 anos, que quando eu queria vir para a cidade, que eu morava na comunidade, e eu tinha muita vontade de vir para a cidade. E aí ela me deu todo o apoio, a minha mãe. Eu vim, para a cidade, estudar, e nesse período de estar em Manaus, eu me acidentei de carro, e depois eles não queriam mais que eu viesse para Manaus, mas eu fui insistente e vim de novo. E aí foi quando eu finalizei em 2000 o ensino médio. Então, assim, dona Sônia, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que hoje eu sou forte, né, eu sou forte no sentido de dizer, assim, que eu passo por cima dos obstáculos, como eu trabalho com jovens, e eu costumo dizer para os meus jovens que a gente sofre preconceito até hoje, e a gente vai sofrer, não adianta, o preconceito ele sempre vai existir. Então ele nunca vai ter um ponto final, o preconceito. Então nós que somos atingidos diretamente, nós temos que saber desviar do preconceito. E eu costumo de falar para eles a minha história, que desde os 12 anos eu tive que enfrentar isso. Eu enfrentei e hoje, como as pessoas, me consideram, né, professora Cláudia Baré, então hoje eu posso dizer assim, e eu quero muito que aconteça com eles. Hoje eu posso dizer que eu, posso estar onde eu quiser, eu posso, conversar com quem eu quiser. Quando eu falo quando eu falo assim, onde eu quiser, com quem eu quiser, justamente são as pessoas que não discriminam, são pessoas que não têm preconceito, são pessoas que não são racistas. Porque quando eu vejo que uma pessoa tem esses conceitos de preconceito, de racismo, a gente finge que nem vê eles, porque eles não existe para nós. E é assim que eu falo para os meus jovens, porque você pode escolher onde você quiser estar. E a gente tem que estar aonde nós somos aceitos, aonde as pessoas nos respeitam do jeito que nós somos. E nós somos indígenas e vamos continuar sendo indígena em qualquer lugar. A gente pode sair daqui de Manaus para morar lá, digamos, na Europa. Nós vamos continuar sendo indígenas. Então, assim, a gente não pode deixar com que o preconceito, com que o racismo, ele venha atingir os nossos objetivos. Então, hoje eu falo para eles que a gente tem que se tornar essa pessoa forte, porque aqui a gente vê que tem muitos casos de jovens que cometem o suicídio. Então, a gente dá exemplo para eles. Muitas das vezes esses jovens eles fazem isso porque não encontraram uma pessoa para conversar com eles. Só conheceram pessoas que afundaram mais eles, né, que não tiveram essa conversa aberta, porque eu penso que hoje a gente tem que ouvir e fazer alguma coisa pelos jovens, desde criança.
e também respeitar, saber ouvir e, se possível, realizar o que eles querem. É dessa forma que eu trabalho com minha equipe de jovens também, porque aqui eu tenho um trabalho com eles. E então, assim, eu procuro todo dia ter uma conversa, nem que seja pelo WhatsApp com eles, incentivando. Essa live que a gente fez domingo foi pensando neles. E, nossa, eles ficaram muito felizes, assim, com o retorno, com as pessoas visualizando o vídeo deles, as danças deles, elogiando. Eu acho que o caminho que a gente tem para os nossos jovens, para as nossas crianças, é esse, dando oportunidade, oportunizando eles de mostrar o que eles querem fazer, o que eles querem falar, entendeu? Agora, eu acho que eu, assim, como professora, como educadora deles, eu tenho que ter é minha obrigação, abrir esses caminhos para eles. Olha, nossa, é uma coisa de alma, né? De espírito. Eu não te conhecia e você, cada palavra sua é de uma profundidade, é de um poder, e é tudo o que eu acredito. Eu estou aqui tanto com você como a Eliene, que eu conheci. Olha, eu conheci a Eliene em 2013, né? É a segunda vez agora que nós estamos nos vendo, Cláudia. Mas a afinidade foi tão grande pelo trabalho dela que nós nunca nos distanciamos e permanecemos em contato pelo Facebook. E olha quem me apresentou você, Eliene. Então, olha, está riquíssimo, eu lhe agradeço. E aí eu vou passar a palavra para a doutora Eliene, porque você já falou aí nessa primeira fala um monte de coisas que eu tenho certeza que já abre para a doutora Eliane falar da ancestralidade, não é, doutora? Então, Sônia, antes de começar a falar sobre essa questão, eu gostaria de agradecer muito, né, a sua iniciativa de nos convidar e de abrir espaço no seu programa para que a gente possa falar das questões indígenas, das lutas das mulheres, e falar para você que esse encantamento com as culturas indígenas eu conheci por meio da literatura, né, que foi a minha pesquisa do doutorado em estudos literários que me levou até esse universo. E como você já conhece o meu trabalho, eu já trabalhava com as questões de gênero, né, já colocava foco no trabalho das mulheres antes. E agora, né, com esse novo projeto, né, conhecer as lutas das mulheres indígenas acrescentou muito para o meu trabalho, para o meu projeto, para a minha formação. E aí eu quero agradecer muito a Cláudia, né, a presença dela, professora, né, mulher brilhante, uma pessoa tão cheia de riqueza da cultura do povo dela, né, uma pessoa de um coração enorme, assim, independente mesmo dessa questão de inserção cultural e étnica, a gente ouvindo as palavras dela, a gente percebe. Né? Então, assim, para mim é uma felicidade, é uma honra muito grande poder estar aqui conversando com vocês duas, né? Que você, eu já conhecia seu trabalho, já admirava, desde quando nos encontramos em Brasília, e a professora Cláudia agora que estou conhecendo melhor o trabalho dela, né? Então só tenho a agradecer. E falar para vocês que essas questões da ancestralidade para os povos que têm uma formação dentro de um universo cultural, moral e epistêmico fora
do pensamento ocidental, que são os povos indígenas, que são os povos de origem africana. É uma questão de constituição do ser. Então, quando eu ouço Cláudia falando do pai, da mãe, do povo dela, né, é com um encantamento muito grande. Por quê? Essas questões, elas nos constituem na nossa essência. E o que a gente percebe hoje é que nós, brasileiros, de uma forma geral, nós estamos muito carentes das nossas origens. Então, o Brasil precisa valorizar o seu povo. O Brasil é o país mais indígena do globo. Isso significa que nós temos a maior diversidade do planeta. São muitas etnias, são muitos povos, são muitas nações. Como ela explicou com a questão matrilinear ou patrilinear na constituição da família, cada povo indígena tem a sua cultura, cada povo indígena tem os seus mitos cosmogônicos, cada povo tem a sua língua, e o Brasil precisa valorizar isso, né? O Brasil precisa aprender, primeiro a valorizar e depois a conhecer a sua cultura, porque as nossas escolas querem ensinar inglês, espanhol para os nossos alunos, mas há uma diversidade enorme de línguas indígenas dentro do nosso país e que nós desconhecemos. Né? Então, assim, se a gente pensar que as línguas indígenas eram faladas, né, no Brasil, no século XVIII, até o início do século XIX, até meados do século XIX, na Amazônia, né, se falava o Iengatu como língua oficial, e isso é apagado da nossa história, isso é silenciado pelos livros didáticos, pela mídia, de uma forma geral. Então, o que a gente precisa aprender a conhecer o nosso povo, a gente precisa aprender a valorizar as nossas origens, a resgatar. E foi por meio da literatura que eu percebi uma fertilidade nesse caminho, né? A minha pesquisa no doutorado é com a Eliane Potiguara, que é uma escritora indígena. Eu vou mostrar o livro dela, Metade Cara, Metade Máscara. Ela tem vários outros livros, mas foi esse que eu trabalhei como corpus da minha pesquisa. E é a história de uma mulher. É a história de uma mulher que vem de uma família indígena e que retorna a esse lar ancestral. E que nesse retorno ela traz toda uma bagagem cultural que a constitui como escritora, como militante do movimento indígena, né? E aí a gente percebe a importância do protagonismo das mulheres também nas comunidades indígenas. Então, gostaria de, mais uma vez, parabenizar a professora Cláudia pelo seu protagonismo, né, pelo trabalho admirável que ela desempenha com a educação, né, com a educação das crianças, com a escola na aldeia, e falar que realmente é muito importante a gente dar visibilidade para esses projetos. Por quê? São projetos que precisam de incentivo. Então, já vai pontuando aí. Você falou de escola e já vou lhe perguntar, professora Cláudia Baré, como foi? Ai, que coisa mais linda! Qual é o nome? Qual é o nome dele? O nome dele é o Akinai. Ah, o Akinai! Que lindo! É em homenagem a ele, a escola? O Akinai foi? Olha, então... É uma história, na verdade, por que o nome Wakinai é no Mariri, né?
Você já vai contar. Eu quero que você me conte como você pensou e fundou essa escola indígena. Conte para nós. Só um pouquinho, que ele quer ouvir a voz de vocês. Ah, tá. O Akinai? Olá, o Akinai. Oi, Um beijo para você. Purangara. Purangara. Tenha um bom dia. Purangara. Puranguinha. Tudo bem com você? Uhum. Estou aqui em Minas Gerais, viu? Estou aqui em Minas Gerais, vendo você, conhecendo você. Muito prazer, Akinai. Eu aqui no Rio de Janeiro, ó. Lindo. Tchau. Estamos vendo a escola, o Akinai, ó, vivinho. Olha que bebê lindo. Pois é. Então, Nos assim, quando a gente teve a iniciativa de criar o espaço cultural, no início, o espaço cultural Uka Umbuessara Wakenaya Numarihi, né, um espaço cultural indígena, que era justamente para a gente agregar todas as crianças que, no momento, eles estavam sem ir para a escola, não tinha vaga na escola para eles estudarem, e o assentamento aqui era novo, em 2015, quando eu iniciei o trabalho de forma voluntária. Então, a gente tinha que dar um nome para o espaço, e aí foram várias opções de nome, né, e aí, quando a gente iniciou o trabalho, nós temos o apoio da comunidade indígena, nós temos o apoio das lideranças indígenas que aqui estão, e outros já foram, né? Então, assim, quando a gente surgiu várias sugestões de nome, e um dos nomes mais citado foi o Akenaya Numarihi, porque a gente ia trabalhar com crianças de várias etnias, tanto é que o Akinai é na língua aruaque, né? O Akenai é na língua aruaque, que é a verdadeira língua do povo Baré, que foi nos tirada e que foi imposta ao Nhengatu, que a gente sabe que o Nhengatu foi uma língua criada para colonizar os índios, né? Antigamente foi criada pelos padres jesuítas salesianos para melhor conversação entre padres e indígenas, e assim ter a dominação dos padres sobre os índios. Infelizmente foi algo que não deu muito certo, né? Porque todo mundo sabe que nós indígenas, a gente prefere morrer do que virar escravo, né? Isso aí é histórico. É histórico. Então, assim, não deu muito certo para eles nos fazerem de escravos. Então, assim, então aí, quando a gente colocou o Akenaya Numarihi, que na língua aruaque, o Akenai quer dizer a origem, né? A origem de um povo. E o Anumarehi é na língua Sateremaué. Anumarehi é o nome de uma outra criança que também morava aqui no Parque das Tribos, logo no início do assentamento. Sim. E aí, então, essas duas crianças, que foi o Akenai, que é o meu filho, e o Anumarehi, que era o filho de um dos guerreiros logo no início aqui do assentamento, foram as duas crianças que permaneceram a reintegração de posse, que foi concretizada aqui, logo no início, e que resultou de 60 barracos no chão.